Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Boa noite, Alfredo, boa noite, ouvintes. Então, é um desafio grande aí, o mundo mudou numa velocidade, numa velocidade absurda. O consumidor mudou os seus hábitos e a gente, como associação comercial, industrial, a gente também precisa fomentar a inovação. Se a gente não fizer isso, o risco de parar no tempo é muito grande. Então, o que deu certo no passado não significa que vai dar certo no futuro. E a gente tem que trabalhar isso. E dentro da SIC a gente tem vários projetos de inovação. E um deles é a SIC Labs, que é um acelerador, um hub de inovação, onde a gente tenta criar empresas inovadoras e exponenciais que possam estar não só sendo consumidores de tecnologias de inovação de fora, mas que a gente possa exportar também. E também fomentar junto com os nossos associados para que eles comecem a repensar a empresa. E uma coisa que eu gosto de frisar é que inovação não é fazer aplicativo. Às vezes a gente recebe a pessoa lá, a pessoa quer fazer um aplicativo. Mas por que você quer fazer um aplicativo? Não, porque eu quero inovar. Não, calma. A inovação ela é mais ampla, bem mais ampla. Você pode inovar em processo, você pode inovar em produto, você pode inovar no serviço. Tem algumas atividades que você pode ir para a tecnologia, fazer um aplicativo, fazer um website, fazer algo assim, tornar a empresa digital, mas não necessariamente você é obrigado a fazer um aplicativo para dizer que você é inovador. O que acontece é assim, a inovação ela é mais ampla do que a tecnologia. A tecnologia ela é transversal, então gera essa confusão porque tudo hoje tem tecnologia. Só que uma tecnologia numa semente, como a gente viu no show rural agora de inverno, na semente do trigo e tudo, eu tenho tecnologia embarcada na semente e eu não fiz um software para aquela semente. Claro. Então tem uma diferença bem grande. A inovação tecnológica ela já é utilizada para muitas vezes desburocratizar, facilitar acesso, que é o caso aí dos aplicativos, Você tem um aplicativo o Uber lá, está no teu bolso, está no teu celular, você chama. Então, ali tem uma inovação tecnológica bem forte. Agora, não necessariamente precisa ser isso para ser considerado inovação. Eu acho que, tu falasse do Uber, eu também penso no Airbnb, que é essa inovação dos aluguéis de temporada. É uma plataforma, É uma plataforma. E isso é um conceito que está por trás, Você tem uma inovação, as pessoas elas alugam casas sem serem proprietárias das casas. Elas alugam carros, ou alugam, criam um sistema de transporte sem serem donos de nenhum transporte. E isso realmente é um modo de pensar. Acho que a inovação ela tem a ver com um modo de pensar. E esse modo de pensar ele se torna algo, digamos assim, instalado, consolidado na vida das pessoas. Por quê? Porque tem uma tecnologia, ou porque tem uma metodologia, ou porque tem uma estrutura, uma novidade, até legislativa, enfim, trazendo um pouco para o direito. Essa é a grande jogada da inovação, Ela é transversal também, como a tecnologia, ela pode se aplicar a uma caneta, a uma xícara, a uma mesa, ela pode ser uma mesa inovadora, mas também, assim, o que a gente tem trabalhado muito é que eu preciso inovar de uma forma em que o meu cliente perceba a inovação. Tá? Que se eu inovar e ele não perceber, não passa de uma invenção, e aí não vai gerar nota fiscal, como a gente fala. Tem que gerar nota fiscal e gerar boleto. Daí aí inovou, aí o cliente percebeu, ele comprou aquele produto. E é o que a gente tem trabalhado bastante dentro da SIC. A gente tem a UniaSIC, onde tem as capacitações. Então, desde uma capacitação para que a empresa se torne digital. O que é fazer uma empresa se tornar digital?
ela tem uma presença digital, ela tem um Instagram bem elaborado, ela tem um canal de comunicação com o seu cliente que pode ser um WhatsApp. Nós não estamos falando assim de eu ter que construir. A gente pega bastante lá isso. A empresa chega lá e fala, eu quero fazer um aplicativo para os meus clientes instalarem lá no seu smartphone para mim me comunicar com eles, mandar oferta e toda aquela parte. A pergunta que eu faço assim, e o cliente vai instalar o seu aplicativo? A gente sabe que você usa no seu celular, eu uso no meu celular, com a maior frequência durante o dia, 5 aplicativos. Verdade. Então, o que a gente tenta explicar para a pessoa, que ela pode ter inovar o canal de comunicação com o cliente, onde ela manda uma oferta, alguma coisa, usando o WhatsApp. Usando ele não em forma de spam, mandar um monte, porque senão a pessoa já bloqueia, já perde número, mas ela pode transformar a loja dela ou o serviço dela digital, uma presença digital, colocando bem colocado, com fotos um pouquinho trabalhadas no Instagram. Então ela não precisa hoje, principalmente a SIC, 95% do seu associado são micros e pequenas empresas. Então não são empresas que têm um potencial grande, porque se eu construir uma aplicação ali, um aplicativo ou algo assim, não é só eu construir, eu tenho que divulgar, eu tenho que fazer campanha de marketing, eu tenho que fazer uma série de coisas. Então é muito mais fácil eu pegar uma campanha, um produto pronto, que nem o Instagram, fazer a minha parte bem feita e patrocinar. Claro. Tá? Então, e com isso eu consigo fazer com que a pequena empresa ela tenha uma presença digital. Ela possa estar vendendo fora dos seus horizontes. Hoje, qual que é um dos grandes problemas das empresas? Antes você abria uma empresa e o cliente ia até a tua loja. Tá? Hoje, ele tem tanta oferta na cabeça dele, vindo do celular, vindo de outras fontes, que ele acaba não tendo tempo ou não querendo, mudando o hábito e não indo mais na loja. Você estava falando do Instagram, nós tivemos a visita de uma expert em tráfego pago. A Nath ouviu o Disruptcast da Nath. A Nath é fantástica nisso. Ela contou toda a história de como funciona. É impressionante. Você direciona efetivamente para quem você quer atingir, o que você quer mostrar, quais são as grandes estruturas, né, tecnológicas utilizadas. Né? Impressionante. E você falou, mas eu quero voltar a um ponto que você tocou que me parece bastante interessante, que é a questão de você criar a inovação e essa inovação gerar frutos, correto? Ser percebida pelo cliente. Ser percebida pelo cliente. Como que isso acontece? Tem uma fórmula para isso? A gente pode notar que, olha, isso funcionou ou foi percebido pelo cliente porque foi construído e arquitetado dessa forma. Isso não deu certo, não foi percebido pelo cliente porque não foi arquitetado dessa forma. O que você me diz sobre essa percepção do cliente? Tem uma técnica por trás disso ou é realmente no uso e no desuso? Ou seja, a gente vai tentando, chega uma hora que dá certo. Bom, primeiro é assim, muitas inovações elas têm que resolver um problema. Tá? Então, quando ela resolve um problema, eu já começo a fazer o teste, tá? Se aquele produto vai ser aceito. Então a gente tem um termo que a gente usa lá muito, é você criar o MVP. Sigla em inglês, mas em português é o mínimo produto viável. Tá? Uhum. E colocar no mercado. E sentir. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fica 1 ano, 2 anos elaborando um produto. Quando ela chega lá na frente, já tem 10, ela já perdeu o time. Então faz o MVP e depois melhora ele com o tempo, vai lançando versões diferentes, vai lançando... E quando eu digo em versões, é porque como eu sou da área de tecnologia, a pessoa já às vezes associa a versão de software. Não, versão de produto mesmo. Você pode ver, tem vários produtos que ele vai sendo atualizado com o tempo. Então, eu tenho que colocar o meu produto no mercado, à prova, para ver se o consumidor compra ele ou não. Tá? Mas, primeiro assim, ele precisa resolver um problema. Se ele não resolver um problema, ele não vai decolar, justamente porque o cliente não vai perceber a inovação que tem nele.
E para isso ele precisa saber quem é o cliente dele, né? Esse é outro desafio, que é saber quem é o cliente, tá? Para quem você está dizendo isso, né? Isso. Você se expondo, você está construindo algo que é interessante para alguém. Isso. Né? Uma vez a gente fazia muito planejamento estratégico. Né? Mas só que um planejamento estratégico para uma empresa pequena, ele é demorado, ele é grande, ele é burocrático e ele fica nas gavetas. Eu brinco que as gavetas têm muito mais planejamento do que as empresas. É verdade. Então, qual que é a ferramenta hoje que a gente recomenda que a pessoa faça? Aquele mapinha do Canvas. Faz o Canvas, lá você vai ter o produto, o público, o que ele resolve, qual que é o canal de distribuição. Eu vou distribuir através de loja física. Não, eu vou ter vendedor ambulante. Ou não, eu vou vender só pela internet, é só um e-commerce. E aí, então, um mapinha do Canva, uma folha, cola aquilo num local estratégico que você enxergue todo dia e você olha para aquilo e persegue o seu público. E aquele pequeno empresário que quer desenvolver isso dentro da estrutura da SIC, que é uma estrutura por si inovadora. Nós estamos falando da SIC como uma das primeiras associações comerciais, eu não sei as outras que tem o sistema de controles internos, análise de risco, que é o compliance. Né? ISO 9000, ISO 14000. Uma série de ISOs, né, de qualidade, etc. Aquele micro e pequeno empresário que quer desenvolver ou se atualizar nas questões de inovação, ele tem cursos dentro da SIC, como é que isso funciona dentro da própria associação? Bom, assim, nós temos a SIC Labs, que está aberto a qualquer empresa, qualquer associado que queira ir lá, que queira entender um pouquinho mais o que é inovação. A gente tem lá o Sérgio, tem o Gustavo, que dão todo um apoio para uma mentoria, uma troca de ideias. Dentro também, na UniaSIC, a gente tem um calendário de treinamentos, de capacitações, onde a gente sempre tenta atualizar. Temos aí agora em setembro o Conexão ASIC, estamos trazendo aí a Camila Farani para falar um pouquinho de empreendedorismo e inovação. Ela que é uma empreendedora, participa do Shark Tank, que é aquele programa da Sony, onde várias pessoas vão buscar investimento, apresentam seu produto, fazem os seus pitches, que é uma demonstração. Depois a gente traz na outra semana o Concert, que hoje é uma das autoridades em vendas no Brasil, porque eu digo sempre, qual que é o motivo de uma empresa? É vender. Se ela não vender, ela fecha a porta, ela fecha as portas, ela precisa vender. Tá? Então ele vem e ele vem com o tema, as vendas não acontecem por acaso. Tá? Então toda venda existe um planejamento por trás dela. Então quando você tem esse planejamento claro, a venda vai acontecer. Quando eu não tenho a venda, o planejamento muito, muito claro, a venda daí ela vai, se coincidir com o cliente, com o desejo de comprar, vai acontecer. Mas aí a venda já fica mais esporádica. Então o que a gente gosta é de colocar um processo de venda. Tá? Então ele vem trabalhar sobre isso. E depois a gente tem, na outra semana, o Dr. Clóvis de Barros Filho, filósofo famoso, e ele vem falar de uma coisa chamada amor ao trabalho. Por que a gente escolheu esse tema, amor ao trabalho? Porque você consegue desenvolver a tua empresa, você consegue prosperar quando você levanta de manhã e você tem vontade de ir para a empresa. Você tem que ter amor ao trabalho. Se você não tiver amor ao trabalho, você levantou de manhã meio azedo, hoje eu abandono. Hoje eu abandono. Aquilo lá não vai entrar cliente. Com certeza não vai. Se você acha que dessa forma o cliente vai cair no teu colo por milagre, não vai. Você tem que levantar de manhã com amor ao trabalho. Então, essas capacitações, essas palestras, elas vão dando dicas para você refletir, voltar e aplicar na empresa. Claro. Essa questão do amor ao trabalho, que obviamente tem a ver com a venda e com o produto, né? Porque quando tu falasse em venda, eu pensei assim, bom, existem empresas que lançam um produto, não vendem e não vão vender e fecham as portas. Existem empresas que lançam um produto, eles ficam de difícil venda, vamos dizer assim, e lá pelas tantas aquilo sai e vira uma febre. E existem empresas que lançam um produto e ele vira um tsunami, ele começa, né, sendo algo
disruptivo dentro do mercado e ele acaba, né? Então são 3, eu enxergo assim, bem na minha percepção arcaica, né? Não sou nenhum cientista sobre o tema, né? Aliás, o cientista aqui sobre isso é tu, mas porque tem alguma explicação sobre isso? Porque, ao meu entender leigo, a questão da venda que perdura no tempo tem a ver com qualidade, né? Se me perguntar se me perguntar por que algo perdura no tempo vendendo, eu vou dizer, olha, perdura porque deve ter qualidade. Eu sou formado em administração, dei aula de empreendedorismo 5 anos aqui na Univel. Sim, tu falaste, e eu legal. Gostava muito de mostrar a matriz BCG, tá? Desde o produto, quando você lança, o que a matriz BCG é? Você tem a estrela, a vaca leiteira e depois ele vira o abacaxi. Tá? Então é aquela matriz. Aí você começa a entender muito as empresas que fazem telefone celular. Por que eles lançam um modelo novo a cada 30 dias, a cada 60 dias? É justamente para você ir fazendo um upgrade do produto e você, na curva da matriz BCG, ela começa a trabalhar. Então, o produto, ele é cíclico. Ele permanece um período ali ele é estrela, ele fica um período na vaca leiteira, mas ele vai virar abacaxi. Tá? Por quê? Existe uma demanda no mercado. Eu loto aquela demanda. Se eu não lançar uma novidade, eu acabo não vendendo mais. Então, não existe mais, é muito raro o produto, aquele produto que você foi lançado lá no ano de 1980 e ele continua o mesmo até hoje. Tá? Ele sempre tem que gerar uma inovação, porque senão aquela versão lota e não abre o desejo na pessoa de comprar o outro, que é o caso que eu dei do celular. Muitas vezes você não precisa trocar de celular, mas você troca porque você quer o modelo mais novo. Até porque aplicativos não rodam mais os modelos antigos, né? Mas mesmo assim, muitas vezes, ainda o celular, vamos pegar aí a da Apple mesmo, pega lá o iPhone 10, já tem o 14. O 10 está rodando normalmente, hoje raramente vai ter um aplicativo que não rode no 10, claro. Mas a pessoa ela quer o 14, ela faz fila. Lá nos Estados Unidos é aquela loucura. Do primeiro dia, né? Uma semana. Dormem. Então, um caso interessante. Provoca o desejo, o lançamento. Então, hoje na própria internet também tem muitos lançamentos feitos. O lançamento provoca o desejo. Impressionante. Quando tu falasse da Apple, né? A Apple é o melhor exemplo disso tudo. De desejo, né? Desejo e inovação. Eu li a biografia do Steve Jobs e um tempo fui meio aficionado pelo modo dele pensar, né? Então tem vários causos que ele conta. O biografista dele é um cara que escreve muitas biografias, né? Não me lembro quais, mas ele escreveu, acho que do Shakespeare, escreveu do Einstein. Então ele é um muito bom biógrafo. E ele conta que o Steve Jobs ele tinha que criar um barco. E aí lá pelas tantas os caras fizeram desenho, ele não gostava, fizeram outro desenho, ele não gostava. E tudo se resumia na porta que abria o barco para o convés. Ele queria que o botão que se apertasse para abrir fosse o mesmo botão que se apertasse para fechar. Não podia ter 2 botões, tinha que ter um só. E ele enlouqueceu os caras para mudar isso. O detalhe. Ele era muito detalhista. Muito detalhista. Ele tinha uma casa, quando ele comprou a casa em Palo Alto, não sei onde que era, lá, fundou a Apple, a sala não tinha móveis. Porque ele não achou nenhum sofá à altura da casa, da sala. Ele queria um sofá que tivesse XYZ coisas e que fosse de um jeito que nem mandando fazer ele conseguia. Né? Então, e isso fez com que eles se tornasse o maior exemplo de empreendedorismo e de inovação, né? No mundo digital, no mundo tecnológico, dentro da tecnologia. Basta ver, porque a disrupção total dele foi acerca do iPad, né? Do iPad, desculpa, do iPod, das músicas. As né? músicas, né? As ali músicas começou, no iPod vendidas começou. Individualmente. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Né? E essa questão da inovação dele foi tanta que o grande amigo dele que fundou a Apple com ele, que depois saiu, que é o Steve Wozniak, ele encontrou o Wozniak na fila para comprar o primeiro iPad, o primeiro iPod, o primeiro iPhone,
Ele disse, não, eu tô na fila aqui para comprar o meu. O cara era sócio da empresa. Ele foi na fila para comprar o... Então, aí esse é um exemplo de disrupção. E não era uma coisa complexa você ser obrigado a comprar um CD ou poder comprar uma música. Mas ele foi um visionário que enxergou isso. E quantas coisas hoje do nosso dia a dia que a gente não consegue fazer isso também? Claro. Tá? Então, esse é uma parte que a gente tem provocado sempre. Nós faz o que? 30 dias, 30, 40 dias, a gente fez uma missão para Israel. O Jurandir, que esteve aqui, foi junto. Sim, também. Contou muitas coisas interessantes de lá. E uma das questões é assim, ser disruptivo. Tá? Eles têm um desafio muito grande. Eu também fui para o Vale do Silício e uma percepção assim, eles tentam resolver os problemas do mundo. Daquilo que eu falei antes ali, pega um problema grande e começa a trabalhar esse problema para tentar resolver ele. E isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer aí com bastante frequência, mostrando para as empresas que elas precisam inovar. Hoje, nós já não temos mais barreiras geográficas. Até um tempo atrás, nós não tínhamos barreiras geográficas dentro do Brasil. Agora nós estamos com os marketplaces chineses aí, o Alibaba, Shein, sim, invadindo o mercado de forma absurda. Agora vão taxar mais, vai acabar com tudo. Hoje, né, saiu essa mas ainda se taxar mais, não vai acabar, porque a diferença de preço é muito grande. Uhum. É muito grande. Mesmo, você pega um produto que está 400, você vai na Shein, está 40. Se você taxar em 100%, ele vai custar 80. Uhum. Tá? Nós não somos competitivos com esse tipo de produto. Esses marketplaces chineses, eu tive uma reunião com o diretor de logística do grupo Alibaba. Eles fazem 200 mil entregas dia no Brasil. Nossa. Se você contar Dilkstream, Shein e outras que tem ali, é 1 milhão de entregas dia. Tá? Então, o nosso mercado, ele não vai suportar por muito tempo. 5% da população compra. Recebe algo. Então o nosso mercado não vai suportar por muito tempo. A gente tem visto as vendas caírem. Se você pegar, por exemplo, agora que está todos os municípios, não vou dizer só o município de Cascavel, mas todos os municípios estão com um problema de arrecadação. Mas onde que está o problema de arrecadação? A venda caiu. Como a venda caiu, a empresa paga menos imposto. Se ela paga menos imposto, logicamente, claro, a prefeitura arrecada menos e tem umas aí que não estão conseguindo cobrir folha de pagamento. Tem que haver uma sinergia, né? Tem que ser disruptivo e ultrapassar essa relação, digamos assim, refratária entre público e privado. Né? Tem que ter uma sinergia entre o poder público e o ambiente privado. Sim. Né? Isso é fundamental. E superar as estruturas burocráticas, né? Eu ensino aqui, né, regulação no mestrado, tem que ultrapassar o custo de transação, que é aquele custo secundário. Né? Toda transação que nós fizermos entre nós dois é eficiente, desde que seja negociado por nós dois. Chama o advogado, o juiz e o promotor. Estou falando do direito. Vai ser muito. Vai gerar. E vai chegar um momento que vai ser tão custoso que não vai dar certo. Mas olha como é que como esses marketplaces fora do Brasil aí, os chineses resolveram o problema. Eles tinham um problema muito grave de cobrança. Como é que o brasileiro ia pagar? Aí surgiu uma startup em Curitiba chamada Ebanks, que hoje já virou um unicórnio, né? A empresa que passa de $1 bilhão. E o Ebanks, ele resolveu. Quem resolveu toda a burocracia do pagamento lá para a China é uma startup de Curitiba, que é a Ebanks, que tirou essa burocracia do caminho e abriu a porta para romper essa barreira geográfica de país. Na verdade, internalizou a burocracia, resolveu, né? Ela resolve assumiu tudo. A burocracia, claro. Então, ela faz toda a parte de pagamento. E o nosso empresário aqui, ele tem que aprender com isso. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Uma vez você comprava algo na internet, vou pegar um exemplo aí do Mercado Livre. Demorava 15 dias para chegar. Nós não temos aeroporto de carga,
o trem não transporta pacote de mercadoria, as rodovias não estão duplicadas e agora chega em 2 dias. Chega no dia seguinte. Pô, como é que quem que resolveu isso aí? Então, hoje existem operadores logísticos que funcionam com frotas tipo ônibus circular. Quer dizer, o caminhão com essa xícara ou com cheio, ele vai rodar igual. Tá? A eficiência logística é muito grande para isso. Isso é impressionante. E esses marketplaces, o próprio Mercado Livre mesmo eu conheci, fui a Buenos Aires conhecer lá, eles têm um algoritmo que eles já começam a despachar um produto para cá antes dele ser comprado. Ele sabe que aqui, daqui a pouco vão pedir. Que vão pedir e já está no barracão, já está no CD aqui em Cascavel para distribuir. Então, a Amazon, para mim, é a coisa mais impressionante que tem. A Amazon, eu fui para a NRF em Nova York, a Amazon ela entrega em Manhattan em 2 horas. Não, ela entrega nos carros. Carros. Se tu deixar o teu carro aqui, estamos no estacionamento da Univel, onde gravamos o Disrupt. Se eu pedir algo da Amazon agora, daqui a pouco está no porta-malas do meu carro. Pois é, não, eu tava... É verdade, impressionante. É impressionante, e eles têm aquela fechadura, acabaram comprando a empresa, eles conseguem abrir a porta da sua casa e colocar o pacote lá dentro, monitorado com câmera e tudo, para não ter problema. Eu fiz uma compra lá e eles me deram um desconto se eu pegasse num ponto de entrega que tinha na esquina do meu hotel. Andava meia quadra para você pegar. Por quê? Porque para eles entregar, para a eficiência logística deles, é muito mais rápido eles deixarem naquele ponto de entrega do que ficar entregando de porta em porta e o cliente pegar. Isso é inovador, sem nenhum... Claro, tem a tecnologia por trás. Essa questão tem... Mas é o processo. É o processo, é a metodologia. Eles criaram, eles disseram, olha, eles viram qual era o problema. Qual é o problema? O problema é a pessoa, primeiro, ela criar cadastros e demorar para comprar e botar celular e lá compre com um clique. Um clique. Primeira coisa, resolveu isso aí, né? Tu nem quer comprar muito, mas tu olhou, olha só com um clique. Pronto. Na impulsão vai. Frete grátis. Segunda, exatamente, frete grátis. Frete grátis é que você assina a Amazon Prime, ganha os filmes e tem frete grátis. Isso é sensacional. É sensacional. Né? Porra, então, e outra é a questão da entrega rápida. Né? Então, assim, compra rápido, entrega rápido. Porque, cara, tem coisa melhor do que tu comprar algo e levar para casa? É praticamente isso. Quando tu tá passando a satisfação de tu ter clicado, no outro dia, daqui um dia, 2, no máximo, tá chegando na tua porta. Tu tem outra satisfação sensacional. Então, tu pensa em comprar da Amazon, é zero estresse. Né? Eu, pelo menos, como consumidor... A Amazon, o Mercado Livre, eles têm um sistema logístico muito bom. Ó, o Mercado Livre ele foi bem disruptivo. Ele segurou o crescimento da Amazon no Brasil. É mesmo? Ele segurou o crescimento da Amazon. Então ele foi muito disruptivo no Brasil. Mas aí agora eu volto para o nosso mercado aqui. Quer dizer, por que o nosso mercado aqui em Cascavel, os nossos lojistas, não estão vendendo no Mercado Livre? Por que eles não estão vendendo na Amazon? Ah, porque cobra uma taxa muito cara. Mas a taxa... Não vale a pena? Se eu considerar que aquele produto não me ocupou espaço físico e que eu não tenho aluguel para ele, eu não preciso pagar um aluguel caro, ele não precisa estar na minha área de venda. Às vezes eu estou ali na Avenida Brasil e ali o aluguel é muito mais alto, certo? Mas eu posso ter um depósito num lugar onde o custo é mais baixo e trabalhar aquele depósito na internet. Então, tem formas. E tu acha que isso é uma questão cultural de não estar inserido nesse mercado online, nesses grandes players do mercado online? Ou você acha que é a síndrome do vira-lata mesmo? Ah, nós não temos capacidade. O que você acha? Eu acho ainda isso? Que é aquilo que eu comentei antes. Como deu certo no passado, a pessoa se apega no passado e ela acha que ela vai abrir a loja e o cliente vai entrar. É uma situação cultural ainda. Cultural. Então, o cliente não entra. Se eu não fizer hoje o marketing, tem alguém fazendo. Se eu não destinar um valor de mídia paga, e muitas vezes, quando eu falo em mídia paga, a pessoa acha, não, eu vou gastar milhões. Cara, às vezes é você gastar R$100 para impulsionar um produto. Sim. Você gastar R$50 para impulsionar um produto.
Não é algo assim que eu vou gastar um milhão de reais, como eram os comerciais, né, as propagandas nas TVs, que em horário nobre, caro. Novela das 8. Novela das 8, Jornal Sim. Nacional e aí por diante. Então, hoje eu tenho formas, claro, tem eficiente, mas eu tenho formas de patrocinar isso de forma com que eu consiga atingir o meu público sem eu gastar um dinheiro que muitas vezes eu não tenho. É verdade. Então isso tem que ser trabalhado e desenvolvido na nossa região, né? Que tem tudo para que seja algo disruptivo, vamos dizer assim, né? Para cumprir o nosso protocolo do Disrupt, né? Sim. Nós temos que incentivar essa disrupção da região, né? Ciro, tua última mensagem, Ciro, que é o presidente da Associação Comercial de Cascavel, conosco aqui no Disrupt, tua última mensagem acerca dessa questão da inovação para a nossa região do oeste do Paraná. Então, uma das coisas assim, é claro que a gente precisa inovar, tá? E o que a gente tem feito como associação comercial é colocar a associação à disposição para que qualquer empresa de Cascavel procure. A gente tem muitas atividades lá dentro, de cursos, de consultorias, de muitas dessas. Nós temos um projeto lá que é o Capacete, que é o Consulte Mais, onde qualquer associado tem 3 horas de consultoria gratuita. Eu quero exportar, eu quero vender para o poder público. Veja, eu estava numa reunião na prefeitura. Qual que é a maior empresa de toda a cidade? É a prefeitura. Tá? É verdade. É a maior empresa de toda a cidade. Tá? E muitas das licitações não são ganhas pelas empresas da nossa cidade. Por quê? Será que a gente não tem capacidade para vender para a nossa prefeitura da nossa própria cidade? É verdade. Certo? Nós temos uma pesquisa lá que a cada real gasto na nossa cidade, ele gira 7 vezes antes de sair. Se eu comprar fora, uma licitação que uma empresa de fora ganha, o dinheiro vai todo para fora. Então, claro. O recado que eu deixo é assim, nós lá na Associação Comercial, nós temos hoje a competência, a qualidade para ajudar as empresas para que elas consigam inovar os seus processos, que elas consigam vender mais, que elas consigam perpetuar. Perfeito. Infelizmente não temos tempo para mais nada. Nosso Disrupt de meia hora deva estar ficando curto, Silvia. Eu quero agradecer imensamente a presença do Ciro Canabarro, né, presidente da SIC de Cascavel, engrandecendo o nosso Disruptcast. Semana que vem, às 9h30, na Colmeia. Com quem, Silvia? ESG. Sistema ESG. Bruna Sara. E Bruna Sara, vice-presidente para assuntos ESG da SIC. Perfeito. Então estamos aguardando Bruna Sara semana que vem, 21h30, todos convidados a nos assistir. E com Alexandre Barbosa, que retorna de suas férias. Boa noite a todos. Boa noite.